Olá, eu estou proibido pelo meu médico de falar muito, então não contem para ele que eu estou gravando esse vídeo, porque estou tendo e ainda vou ficar um tempo de molho aquela famosa doença que assola o mundo, aquela que todos pensam que uma máscara comprada num camelô é capaz de proteger você de um vírus que escapou de um laboratório de segurança máxima na China. Não vai, não vai ser capaz, como não foi capaz comigo também. Eu ainda tive que passar uma semana correndo atrás de exames, fazendo cateterismo. Eu tenho programado uma cirurgia para trocar a válvula do coração, fazendo outros exames também. Tem lá a próstata, tá pedindo água, reclamando já. Então, juntou tudo isso, toda essa circulação em hospitais, em clínicas, em mesa de exame, aquele tubo que você entra assim e fica tec, 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 tec. Tudo isso, claro, devia ter um bichinho escondido em algum lugar ali e ele achou onde se alojar no meu corpo. Então peguei a famosa e também meu filho Pedro pegou. Então nós estamos os dois aqui isolados do mundo por essa enfermidade brutal. É brutal, viu, cara? Não é uma gripezinha, não. Não é um resfriadinho, não. É brutal. Graças ao Senhor, bem melhor. O Pedro também está bem melhor. Aliás, ele está melhor que eu, porque ele não reclamou nenhuma vez, né? Ele nunca falou nada que estava preocupado ou que estava sofrendo. Mas então tive que me desdobrar aqui para cuidar de dois enfermos. E ainda juntou com isso que semana passada eu, num momento de bobeira completa, né, que você está assim, tonto para lá e para cá, tal, me liga aqui, o banco liga e fala assim: olha, seu Mário, estão tentando invadir sua conta, nós vamos pedir para o nosso técnico examinar se existe alguma falha na segurança, tal. E eu aceitei, o tonto aqui, ó, o idiota simplesmente clicou no link que eles mandaram clicar. E nesse momento, claro, os bandidos invadiram minhas contas. E passearam por elas e tentaram tirar dinheiro, não conseguiram. Aí deu todo aquele trabalho, né, de conta bloqueada, e desbloquear a conta, e verificar no banco, e etc. E tal. Felizmente, graças a Deus, né, não conseguiram tirar nada. Só ganharam experiência, né? Eu também só ganhei experiência, para não ser mais besta de aceitar ligação telefônica. Eu já tinha aceitado um monte de ligação, mas tipo assim, o cara liga e fala assim: olha, nós sequestramos seu filho. Daí começa a gritar uma voz lá atrás. Você fala assim: amigo, você está no exterior? Porque meu filho está no exterior. Você está em onde? Que país que você está aí, hein? Então eu sempre caí nessas. Caí não, né? Sempre fui alvo desses ataques. Inclusive um deles, o cara ligou e falou assim: tio Mário, como é que vai o senhor, tio Mário? Eu falei: eu estou bem, graças a Deus. Então, pensa num sobrinho que o senhor não vê faz muito tempo. Oh, o Asdrubal! O Asdrubal, tio. Estou chegando aí na sua cidade, mas meu carro enguiçou. Eu preciso pagar um mecânico aqui para terminar a viagem. Você não pode fazer um Pix para mim assim? Oh, claro, Asdrubal. Posso sim fazer o Pix. O único problema é que eu não tenho nenhum sobrinho chamado Asdrubal. Aí o cara já afinou, né? Eu falei assim: amigo, faz o seguinte, ó, volta para sua cela, vai. E ele respondeu assim: eu já estou na minha cela. Então, nós estamos sujeitos a tudo isso. E claro que tudo isso causou, acho que derrubou a minha... essas 2 semanas passadas aí de exames, de correria, de hospital, de um monte de coisa, derrubou minha resistência. E eu acabei sendo vítima daquela doença que eu não ganho dinheiro com ela. Mas o cara que ganha muito dinheiro com ela, o presidente do maior fabricante de vacinas desse experimento, pegou a doença na mesma semana que eu. Ele pega e ganha dinheiro. Eu pego e não ganho dinheiro. Mas a diferença é que ele foi vacinado 4 vezes, eu não fui nenhuma. Então, ainda assim, eu estou saindo no lucro, porque, graças a Deus, estou me sentindo bem melhor agora do que eu estava 10 dias atrás, que estava achando que já podia escolher as flores. Mas então o que eu vim falar aqui que eu não podia falar? Eu devia estar calado, então não contem para o meu médico que eu estou falando, mas eu não vou gravar um vídeo
de evangelismo, coisa assim, como eu costumo gravar. Eu vou aproveitar uma conversa informal que eu tive com alguns irmãos, onde eu contei um episódio da minha mocidade, quando eu ainda não era convertido. Eu devia ter, acho que 19 anos de idade, uma coisa assim, fazia arquitetura, em primeiro semestre de arquitetura em Mogi das Cruzes, depois eu transferi para Santos. E nessa época, de repente, eu fiquei sabendo que existia um povo chamado judeu. Eu não lia a Bíblia, né? Não sabia nada dessas coisas. Porque tinha uma menina na minha classe de arquitetura que era judia. E eu achava que judia era quem judiava de alguém. Não, era muito burro na época, né? Então eu comecei a me interessar por esse assunto e tal, e principalmente comecei a me interessar pela garota, né? Então eu achei que eu estava apaixonado por uma judia. E aí eu fui tentar descobrir como é que era esse povo. Isso aos 19 anos. Até depois, anos depois, trabalhando no Rio de Janeiro, conheci um comerciante e ele me explicou muita coisa sobre o povo judeu. E ele explicou, falou, Mário, o judeu é judeu por parte de mãe. Porque se eles fossem por parte de pai, teriam desaparecido. Porque na época, nas grandes, na Idade Média, em outras épocas, quando os bárbaros invadiam uma aldeia de judeus, eles matavam todos os homens e pegavam todas as mulheres. Então depois ia ficar aquele monte de mulher judia grávida, e elas iam ter filhos, e esses filhos eram considerados judeus, pelo costume do judaísmo, né? Então ele falou assim, olha para mim, Mário, cabelo vermelho, olhos azuis e barba vermelha, você acha que isso aqui é cara de judeu, né? Ele realmente, ele sabia que ele era descendente de um estupro acontecido talvez lá na Idade Média, indo até antes disso, né? Eu até quando uma pessoa fala que aprova o aborto em caso de estupro, eu pergunto assim, você sabe se você não é um descendente de um estupro? Porque lá atrás alguém pode ter estuprado uma mulher que deu origem à linhagem da qual você descende. E se ela decidisse abortar, você não estaria aqui conversando comigo. Mas vamos voltar aqui ao nosso assunto, então, que é do que eu fui saber, pesquisar na época, com 19 anos de idade, a respeito de judeus, e não sabia nada, até hoje continuo aprendendo, mas despertou minha curiosidade, porque quem é esse povo? Que povo curioso é esse? Como é um povo assim, tão diferente, né? Tão perseguido ao longo dos séculos, dos milênios, sempre foram perseguidos, sempre foram ridicularizados, sempre foram motivo de chacota, de piadas e tudo mais. Então eu estava conversando com os irmãos no intervalo de uma live outro dia e contei essa experiência, que eu vou colocar o vídeo aqui para você saber que eu era tonto já no tempo de estudante, no meu tempo de juventude. Isso foi antes da minha conversão. Então, aproveite aí. Não tem nada a ver com o evangelho esse vídeo, é apenas para quebrar um pouco o gelo, para a gente rir um pouco do passado, das experiências passadas. Não sei. Não, eles têm umas características assim. Tem o nariz adunco, né? Assim, o nariz assim, que é meio tipo um nariz de bico de papagaio. Eles têm o lábio superior mais puxado para cima. Tem todas umas questões faciais que são bastante típicas de judeus. Eu me interessei muito por isso quando eu estava na faculdade, porque eu gostava de uma menina que era judia. Então eu procurava ler sobre os judeus e inclusive sobre os aspectos faciais também. E os olhos, um olho meio puxado, eles têm um olho meio puxado, como é o olho mais ou menos da região ali do Oriente Médio. Mas hoje está muito misturado, né? Eu uma vez negociando lá pelo banco que eu trabalhava, no Rio de Janeiro, com um dono de uma loja, e daí começando a conversar também, ele era judeu. E ele viu que eu me interessava, né? Ele começou a contar várias coisas sobre a cultura dos judeus. E até essa menina que eu estava interessado no tempo de estudante, ela era judia. Então os judeus mais tradicionais não permitem casamento fora com goi. Goi é o termo
pejorativo que eles dão aos gentios. Então, para você se casar com uma judia, você tem que ser um judeu, pelo menos dentro do círculo mais tradicional das famílias judaicas. E eu me lembro que daí eu estava passando férias com meus pais no Guarujá, e ela foi passar férias também num hotel lá no Guarujá. Então eu peguei, quis ir lá no hotel onde ela estava, eu estava sabendo que ela estava no hotel, e eu quis ir lá para conversar, convidar ela para ir tomar um sorvete, para ir passear, alguma coisa assim, né? Então quando eu cheguei no hotel, parei meu Corcel 1, assim, no estacionamento, né? Todo pomposo, minha calça boca de sino, cintura alta, camisa da moda. E aí eu fui na recepção e pedi para chamar, então, a menina. Eu sabia o nome e o sobrenome dela. Aí quando eu olho assim, vem a mãe. Vem a mãe. Eu falei, pronto, lá vem a tropa de choque, né? Não veio a menina, veio a mãe. E a mãe veio. Pois não, eu queria convidar sua filha para a gente dar um passeio, não sei o que. E como que é o seu nome? Eu falei, Mário. E o seu sobrenome? Eu falei, Busolin. Ah, tá. Eu joguei verde, porque Busolin é meu sobrenome de mãe, da parte da mãe, que é um sobrenome italiano. E que perdeu um I no final. Era Busolini. Buzzolini, era uma coisa assim, mais ou menos. E perdeu o I, então ficou Busolin. E Busolin é muito parecido com vários sobrenomes judeus, tipo Mindlin. Tem vários sobrenomes judeus que terminam em Lin, in. Então a mãe achou que eu era judeu. Aí foi lá e chamou a filha e autorizou eu passear com ela. Mas para aqui minhas histórias judaicas. Tem mais uma também. Aí a gente estava passeando no centro de Guarujá e encontramos o irmão mais novo dela. Ela tinha um irmão adolescente, e ele estava na fila do cinema. Ela parou para conversar com ele, eu olhei o menino e falei, que tem alguma coisa errada com esse menino, né? Porque ele tinha barba. Ele tinha barba rala, mas tinha uma barba rala. Só que eu olhei a barba de perto, os fios da barba eram todos trançados para todo lado, assim, não era barba com fio, tudo para um lado só, era para vários lados. Eu perguntei para ela, escuta, o que tem a barba do seu filho? Ah, não, ele pega cola tenaz, mistura com água, passa no rosto, aí ele pega o pó do barbeador do meu pai e joga no rosto para ir ao cinema com a carteirinha falsificada, porque era filme para maior de 18 anos, então ele ia com aquela barba fake, totalmente esquisita no cinema. Mas aí só para terminar a história então, para vocês saberem o que aconteceu, no fim da conversa, ela veio e falou, olha, eu queria contar para você, eu queria confidenciar uma coisa para você, eu estou gostando de alguém. Eu falei, opa, que bom, né, que interessante, né, quem é? É um rapaz fulano e tal. Eu falei, tá. Acabou, cortou barato ali, né? Então, desculpa a minha intromissão aí, vocês queriam aprender sobre o judaísmo, ninguém pode falar que eu não esteja falando de assunto bíblico, que é o judaísmo. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.